A gente está toda, né, semana aqui convidando vocês, quem ainda não fez a inscrição, né, está sendo convidado mais uma vez para fazer sua inscrição ali na lojinha. Vai ter o teatro na sexta-feira com o Renato Prieto, que fez o filme Nosso Lar, né? Então, e vai ter todas as programações, várias palestras que vão nos instruir para o nosso melhoramento moral, né? A gente sempre precisa disso. E quem ainda não pegou, a gente tem ali fora, quem ainda não recebeu a programação dos 3 dias do teatro. Na saída ali depois é só pegar, tá bom? Hoje a palestra vai ser com a Vanderleia, sobre o tema gratidão. A leitura é com a Betânia e eu sou a Elisângela. Então vamos agora fechar os olhos e pensar em Jesus, agradecendo a Ti, ó Pai, por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos todos aqui reunidos hoje, para mais um aprendizado, que possamos estar de coração e mente aberta para a palestra que a Vanderleia vai nos passar hoje, que possamos guardar isso conosco, colocando em prática no nosso dia a dia, procurando sempre o nosso melhoramento moral, espiritual, físico, intelectual, que possamos seguir sempre no caminho de Jesus. Que assim seja. Cuida-te, para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-se do bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Quando encetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança com o calor do otimismo e o êxito te será inevitável. Boa noite a todos. Boa noite também aos internautas, né, em casa. Essa leitura eu peguei a esmo agora ali dentro, eu tinha já uma outra para a Betânia, mas achei também condizente com o tema, e até faço uma propaganda desse livrinho, que é Vida Feliz, é do Divaldo. A gente já teve na lojinha, quem se interessar, de repente, a gente também encomenda. Faço essa propaganda porque é aquele para você ler aquela mensagem diária, sabe, de otimismo. Aquele dia assim que você precisa de alguma coisa para te fortalecer, com certeza vai cair em algum ponto ali que vai reanimar as forças, né? Então fala muito do pessimismo, que é totalmente contrário da gratidão, né? Então porque hoje a gente vai falar de gratidão, mas para entender o que é gratidão temos que falar da ingratidão também. Então deixa eu ver se eu me... É aqui que tem que ligar, né? Faz favor, ele te mostrou ali. Isso. Então tá. Eu prefiro as telas, que daí acho que também dá uma visão melhor para vocês, né? Gratidão é o tema de hoje, então. O que seria essa gratidão? Estudando principalmente as palestras do Divaldo, que ele inclusive tem um livro lançado que se chama, através da Joana de Ângeles, né, O Espírito que Psicografou, que é a Psicologia da Gratidão. Um pouco tarde eu tentei conseguir esse livro, eu não consegui, mas eu tenho certeza que ele é um livro profundo, até talvez de difícil compreensão, mas ele fala da onde é que nasce a ingratidão. Sabe? Nasce das nossas imperfeições realmente morais. E ele é muito interessante, só que, se der, eu vou falar um pouquinho no final, porque eu vou pegar mais para a parte da gratidão e não da ingratidão. Mas o que seria exatamente a gratidão? No entendimento assim que eu consegui pesquisar na internet, e agradeço já de antemão a todas as pessoas que postaram conteúdo na internet para que eu pudesse pesquisar, né? Nesse estudo eu aprendi que isso é gratidão. Reconhecer que alguém colocou um conteúdo lá que me aprimorou algum conhecimento para trazer para vocês hoje. Então é isso, ó, a gratidão é um reconhecimento, é um agradecimento, né? E isso vai gerar gentileza e solidariedade. Como? Vamos ver ali na frente. É um estado interior da alma, uma ternura ao próximo,
ou então uma resignação a uma condição, uma situação. Vamos entender isso um pouquinho. Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro aqui na Rua Amazonas mesmo, e de manhã, pelas 6h30, eu tenho que sair na contramão da Amazonas, né? Vim sentido centro. E eu estou, digamos, do lado direito para lá. Então, 6h30 da manhã, o trânsito não está parado ainda, então está aquela velocidade constante, assim, e os carros não te dão muita chance para você entrar. E aí, num certo dia da semana passada, já sabendo do tema da palestra, enfim, já desde o início do mês, eu senti esse sentimento aí de reconhecimento ou agradecimento. Não foi eu quem dei quem recebeu, digamos, o benefício da vaga, né, da vez na estrada. Foi, na verdade, eu quem passei por um caminhão. E eu não sei se vocês já viram essa moda em Blumenau, ou se tem no resto do país, de quando alguém te faz uma gentileza no trânsito, alguém te dá uma piscadinha com alerta. E o caminhão fez isso para mim. Ou seja, foi a forma dele dizer obrigada, né, por eu ter dado a vez. Eu me senti emocionada naquele dia de manhã. Eu ia na padaria, eu me senti gratificada. Não é que a gente quer um feedback ou um retorno, assim, eu nem conheço a pessoa não me conhece, não sei nem quem é, mas isso deu um sentimento de solidariedade, sabe? De esperança que esse mundo pode ficar melhor, que as pessoas podem ser cordiais umas com as outras, que a gentileza em qualquer lugar, seja no trânsito ou onde for, é possível, né? Então, por isso que esse reconhecimento, esse agradecimento vai gerar essas duas atitudes, essas duas ações, que é a solidariedade e a generosidade, seja no trânsito ou onde for. E é um estado interior da alma, porque quando a gente viu que a pessoa reconheceu, e eu nunca tinha levado uma piscadinha, recebido uma piscadinha, melhor dizendo, então eu fiquei feliz, né? E aí, um estado assim, eu acho que a pessoa se sentiu bem por ter recebido essa ação minha, e foi a maneira de retribuir. Então, ambos se sentiram bem, talvez ambos sentiram esse estado interior da alma elevado, em paz, ou satisfeito, realizado, não sei. É um exemplo simples, mas que reflete no nosso dia a dia, né? E essa ternura ao próximo é que, digamos, ela me faz alguma boa ação, né? Eu vou sentir essa ternura, sabe? Eu vou, às vezes até muda conceitos que eu tinha dela por uma ação generosa que ela me fez. Isso vai transformando, entendeu? Então gera uma ternura. E eu vou dar um outro exemplo depois de ternura também. E a resignação, que é outro item para quem é grato, né? É a questão da ternura, de ter ternura pelo outro, se sentir agradecido. E a outra questão é a resignação. Aí onde é que entraria essa resignação? É principalmente, eu acho que no campo material. Eu sou feliz com o carro que eu tenho, sou feliz com o apartamento que eu tenho, sou feliz com a filha que eu tenho, com os pais que eu tenho. Mas será que essa felicidade... Ai, Vanderlei, então você é muito feliz, porque eu não sou, estou cheia de problema. Minha família é uma coisa, né? O meu carro, estou louca para trocar. Enfim, a gente vai entender como reverter esses pensamentos aí de ingratidão ou de não estar feliz com o que tem, o que possui. A resignação entra nesse sentido, no sentido material, de ser feliz e grato com o que tem. Se eu tenho 2 xícaras no meu jogo de louça, sou feliz que eu ainda tenho 2 xícaras, né? Esses dias atrás... Está fazendo um mês, em junho, foi muito chuvoso. E eu tinha muita roupa para lavar. Eu moro em apartamento e tenho uma secadora. Eu devo ser feliz e agradecida por ter uma secadora. Mas, infelizmente, às vezes a gente perde a razão. E passa a ser ingrato. Parece que não tem cérebro para raciocinar e pensar. E comecei a me queixar que eu tinha muita roupa para lavar, muita para passar. E com o tempo úmido, a secadora também demora mais o processo. E eu não estava vencendo. E eu reclamei que eu tinha muita roupa para lavar e passar. E aí me fez recordar essa palestra, talvez até por conta desse comentário que eu fiz, inclusive no WhatsApp do grupo da CEIU, talvez por isso recebi esse tema para estudar. Porque a gente deve ser grato. Porque se eu tenho roupa para lavar, eu tenho que agradecer que eu tenho roupas para usar. E se eu tenho roupas para, digamos, muita roupa para lavar e ainda tenho roupa para continuar usando, mais ainda eu devo agradecer porque eu tenho muita roupa no guarda-roupa para continuar usando. Gente, a gente é tão beneficiado, tem tantas dádivas na nossa vida que a gente realmente não reconhece. Né? Eu digo por mim, não sei por vocês. Pode ser que vocês sejam muito mais gratos do que eu que estou aqui na frente. Né? Então, agora, antes de tudo, deixa eu falar da questão da ternura ali. Certa vez, eu trabalhando,
ocorreu um episódio muito triste com a minha filha. Um episódio em que ela, digamos assim, seria agredida, certo? No prédio onde eu moro. E havia uma menina que eu não gostava muito dela, eu tenho que ser sincera e franca, porque aqui é uma casa de verdade, né? A gente não vai dizer ela era muito querida, muito, eu não vou dizer isso. Era uma menina de uns 6 anos de idade, só que assim, eu não gostava da menina porque a gente sempre tem que cuidar das amizades dos nossos filhos, certo? Ela não tinha limites, mas aí o erro é dela? Não, dos pais. Tipo, 6 horas da manhã, ela já estava lá embaixo, pulando, cantarolando, brincando, fazendo barulho, sabe? E 6 horas da manhã ainda o pessoal dorme, né? Principalmente no final de semana e tal. Mas por quê? Por um hábito dos pais, né? De não impor, né, essas regrinhas básicas de convivência, principalmente num condomínio. Então, essa menina, sendo assim, por ela ser assim, eu, né, não gostava muito dessa criança. Eles pagavam aluguel no nosso prédio, eles não moram mais lá. E aí, nessa situação em que minha filha estava sendo ameaçada, ela estava dentro de um apartamento, lá onde eu moro, foi graças a essa criança, que por ter ouvido a voz da minha filha dentro daquele apartamento onde já morava outra amiguinha, que ela começou na porta, Natália, abre a porta, eu também quero brincar. Né? Abre a porta, eu também quero sair com vocês. Foi por essa situação que a minha filha conseguiu fugir desse apartamento. Olhem só. E eu trabalhando, isso já era férias escolares, eu não sabendo da situação nenhuma. Quando eu cheguei em casa, às 4 horas da tarde, estava aquela gurizada toda no prédio, né? Tem um espaço assim para eles brincarem. Eu entrei pelo corredor, pelo prédio. Enquanto o portão abria, eu olhei aquela menina. Vocês não têm ideia. Eu olhei pela primeira vez, eu olhei para aquela menina e eu senti uma ternura tão grande por ela, uma gratidão tão grande, uma situação tão grande assim dentro de mim que nem eu entendi o que aconteceu naquele dia. Mas pela primeira vez eu olhei e admirei aquela criança, gostei, assim, no sentido de sentir ternura, de ser grata por alguma coisa. E eu não sabia o que tinha ocorrido. 11 horas da noite, não sei se eu, quer dizer, não foi eu mesma, mas talvez por intuição espiritual, eu perguntei como tinha sido o dia da minha filha. E aí eu fui entender. E aí eu fui entender o sentimento. Então lembrem-se de uma coisa que eu quero dizer para vocês. O espírito não precisa ter vivenciado uma situação para ele saber do que ocorreu. Por exemplo, assim, eu estou um pouco perturbada, agitada, ou, enfim, e a Elisângela vê a minha situação. E ela faz uma prece na casa dela por mim. Eu não sei da prece dela, ela não me disse nada, ninguém disse que a Elisângela orou por mim. Mas no momento que eu encontrar a Elisângela, eu vou sentir algo diferente. Porque algo nos ligou, algo nos conectou, sabe? Então, sempre que você olhar com uma simpatia por alguém, pode ter certeza que você deve ser grato àquela pessoa. Porque alguma coisa foi feita por você que você nem sabe. Te ajudado no mundo espiritual, de alguma maneira, ou então em prece, em pensamento, como eu falei, ou às vezes alguma situação oculta, até no mundo material, digamos assim, que a gente nem fique sabendo. Isso é real, eu sou prova disso, tá? Dessa situação. Mas para entender a gratidão, vamos falar da ingratidão. É que nós temos, pela nossa ainda imperfeição moral, a tendência, e muito grande, maior ainda do que a gratidão, de só registrar o que é negativo. Como eu reclamando da chuva, né? Mas não lembrava que eu tinha muita roupa para usar ainda. E que eu deveria ser grata que eu até secadora tinha, né? Então, a gente registra só a tragédia, só os fatos negativos. E aí a nossa reação é o quê? Queixa, reclamação, tédio, né? Uma inadaptação àquela condição, àquela situação que a gente está vivendo, uma inconformidade, né? Uma rebeldia interior, não aceito, né? Não me conformo, né? Com certas situações ou que esteja ocorrendo. Enfim, é uma inquietação do ser, principalmente na questão do ter e do ser. Porque muitas das nossas inquietações é, às vezes, do campo material mesmo. Não aceita isso, não aceita aquilo, não aceita o emprego que eu tenho, né? Quer dizer, é ingrato com tudo. A casa não me serve, o carro que eu tenho não me serve, o marido que eu tenho não me serve. É assim. E isso tudo, essa inconformidade, essa sua ação de... Sua não, nossa, minha também,
vai nos levar a algumas situações. A vícios. Muitas pessoas se entregam ao vício, buscam o vício, seja cigarro, bebida, drogas, jogo, enfim, o que for. Por conta de uma inquietação lá dentro, de uma não aceitação de alguma coisa, né? De uma rebeldia interior aí, de alguma ingratidão que não está reconhecendo, não está conseguindo lidar com isso. A soberba, né? Porque a ingratidão leva essa questão de você não querer reconhecer, mas quer aparentar o que não é, e fica nessa questão da soberba. Amargura, que são, a gente sabe, alguma frustração, alguma coisa que a pessoa não aceita, fica naquela situação de rebeldia, de ingratidão ali, porque não aceita a situação que ocorreu, vai levar à amargura. Ou ao pessimismo. Por isso que eu escolhi a leitura quando caiu a esmo ali, porque falava de pessimismo, né? Então, pessoa negativa, que não vê nada de positivo, o dia é cinza o tempo inteiro. Até escolhi a imagem cinza ali, né? Solitária, num nada, né? Num vazio. Mas a gente não sabe se dá conta das dádivas que tem, né? De tudo de bom que temos em todos os nossos dias da nossa vida, e a gente não valoriza. Gente, é muita dádiva. Todos nós aqui, depois a gente vai analisar assim, o principal que cada um tem aqui, com certeza, é muita dádiva. Até no dia cinza de chuva, a gente pode ser feliz, tomando um banho de chuva, né? Porque, além de tudo, é natureza, é energia. Um banho de chuva é ótimo, sabia? Para a questão da energia, para vocês entenderem por que eu digo que é ótimo. O passe é um passista com a espiritualidade que trabalha energia. Mas a chuva, se o seu anjo da guarda está ali próximo, ele pode utilizar a chuva, a água, como uma digamos assim, para fazer a limpeza, né? Como um instrumento ali, né? No lugar do passista. Um banho de chuva é ótimo, sabe? Eu coloquei aqui, o que todos nós temos, todos os dias, e não damos valor. Porque o Divaldo coloca isso na palestra dele, que ele tem na internet. Ar, água, sol, chuva. Quando o sol chove demais, a gente reclama. Agora estava uma seca, né? Uns dias atrás aí, a gente também já estava começando a reclamar. E agora está chovendo. Daí agora já está ameaça de enchente aí em Blumenau para setembro, né? Não sei se estão sabendo aí, rumores. Então aí a gente vai começar a reclamar de novo, né? Para quê? E a ar e a água, gente? São Paulo sem água, hein? Não vai chegar esse tempo para nós aqui? E o ar, que ainda a gente consegue respirar, que é um ar, né? Aqui em Blumenau ainda temos um ar de qualidade. Mais questão de ar também. E os acamados lá do CTI, nesse momento? Precisando de oxigênio, querendo respirar, querendo um golinho de água e só molham com algodão a boca. Precisamos passar por aquilo nessa vida? Será que a gente vai ser tão orgulhoso assim, tão egoísta, que a gente vai precisar chegar naquela situação para daí a vida parar e a gente começar a pensar, a refletir? Porque nada é em vão. A gente vai entender ali na frente que nada é em vão, nada é injusto. Tudo que nos acontece, nós mesmos estamos semeando hoje. Hoje. Isso aqui, gente, são coisas que eu dou valor. Não é que eu dou valor, mas são coisas assim que, olha, uma cama, né? Num dia de frio, tem que ser dado valor, hein? Olha, uma cama, é porque a gente não pensa num todo. Eu nunca parei para pensar que existem pessoas nesse momento que não sabem o que é deitar. Eu não posso falar de onde eu conheço essa história, mas eu soube há uns 15 dias atrás de uma pessoa que... eu não vou falar a história dela, vou inventar outra. Refugiados de guerra, em algum país aí nesse mundo, né, nesse planeta Terra. Não deve ter alguém refugiado por algum país inimigo aí, que está acorrentado, amarrado numa cadeira e não sabe o que é uma cama há dias, deitar. E a gente tem nossa caminha lá esperando agora à noite. Nosso cobertor para nos agasalhar nesse friozinho. E a gente não dá valor. O que é um banho quente, hein? Num dia cansativo. Uma toalha cheirosa, sequinha para se secar. Todos nós temos isso. Há gente que não tem. Que não sabe o que é um banho há muito tempo.
um pão com manteiga, eu coloco o pão com manteiga, mas vocês pode ser o chimarrão de vocês, pode ser aquilo que vocês têm o hábito assim gostoso, né, de fazer dia a dia. Mas o que é um cafezinho, hein? O cheiro de um café. Esses dias atrás, fomos para Itapema, 4 da tarde, a gente foi para uma padaria procurar um café, porque deu vontade de um café. E a gente tinha acesso a um café, mas se a gente não tivesse, né? E aqui o principal, né, gente? Somos perfeitos, a maioria aqui. Mesmo que dependente de óculos, né? Consertado, que nem o meu caso aqui, com cola quente, para poder estar aqui hoje. Que quebrou ontem à noite, eu não tive tempo de consertar, mas não tenho vergonha de dizer. Né? Mas eu preciso deles, eu sou dependente do óculos, eu não consigo ficar sem. Eu ponho de manhã, só tiro à noite para dormir. A visão, gente, por pior que seja, você ainda... Se perdeu a visão ainda no meio da vida, um exemplo assim, mas ainda você teve o privilégio de ter por aqueles anos. Divaldo coloca que a gente deve agradecer independente se for assim, ó, se possuímos na totalidade ou na parcialidade, seja a visão, a audição, que nos permite, né? Ó, vocês estão me ouvindo agora, estão me vendo, né? Meus pêsames. Mas assim, vocês estão aqui podendo ver, podendo ouvir, né? Temos mãos para trabalhar, para fazer as coisas. Quantos exemplos, né, de pessoas sem mão, principalmente na internet, que é para puxar nossa orelha, né, fazendo as coisas com os pés. Temos as pernas para nos locomover. Todos os dias, gente. Aí tem uma matéria, não sei se está... assim, estão discutindo, né, a questão dos motoqueiros em Blumenau, porque as cirurgias elas são atrasadas por conta de falta de vaga nos hospitais, devido ao excesso de acidente de moto em Blumenau. Não temos, sabe, as cirurgias se atrasam por falta de leitos, por conta dos motoqueiros. Então, não sei o que eles estão querendo fazer, se é uma punição mais grave, alguma coisa, para que eles também façam sua parte no trânsito, né? Porque a gente reconhece que tem muito motoqueiro consciente, mas tem muito motoqueiro maluquinho, né? Então, assim, ó, aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Quantos, assim, estudando sobre a gratidão e ouvindo essa matéria e tal, será que por perder a locomoção, as pernas, ou ser impedido por próteses, coisas assim, de ter a, né, atividade que tinha antes, né, a agilidade, será que essas pessoas se transformaram, se modificaram? Né? Porque antes tinham tudo. Né? E aí, lógico, também há os acidentes que as pessoas não são vítimas, no caso, né? Nem todo motoqueiro que está no hospital é maluqueiro, digamos assim. Às vezes ele foi a vítima, né? Eu mesma conheço um que o caminhão foi dar ré e pegou ele, não vendo ele vindo, né, na estrada. Então, às vezes, o motoqueiro também é vítima. Mas eu digo assim, hoje a gente tem tudo, a maioria de nós aqui, toda a perfeição física, né? Ai, gente, o que eu fiz? Lothar, me socorre. Como é que está lá? Vamos tentar passar para a próxima. Lothar? Help. Não sei se eu apertei em algo errado. Mas, ó, a visão, o tato, né? A audição. Eu não sei o que eu fiz aqui, Beto. Se o Lothar não pode vir? Não sei se eu toquei errado aqui. Apareceu a tela inteira. É que eu não consigo mudar? Vira, pode ir. Tem um mouse aqui, se tu queres. Gostaria dessa próxima foto aqui. Ah, então eu vou com o mouse mesmo. Pode deixar. Ok. Obrigada. Aqui, mãe, pai. Todos nós temos uma mãe e um pai. Se presente ou não nas nossas vidas, ou se desencarnado ou não, temos uma mãe, temos um pai. Demais familiares, amigos e trabalho, todos nós possuímos normalmente isso. Mãe e pai. Aprendi no estudo dessa palestra, de novo mudou aqui, mas eu vou com o mouse. Aprendi que a maior ingratidão que a gente pode sentir nessa vida é com relação aos nossos pais. Digamos, a ingratidão mais perversa que pode ter, que a gente pode sentir nesse mundo, é com relação aos nossos pais.
Então ele coloca, o Divaldo, que assim, ó, mesmo uma mãe ou um pai alcoólatra, mesmo uma mãe ou um pai equivocado na vida, sendo errado, agindo errado, enfim, da maneira que for, a nossa mãe e o nosso pai nos permitiu nascer. Todos nós aqui. Nós não fomos abortados. Só por essa razão a gente deve valorizar os nossos pais. E eu quero falar para vocês assim, o meu pai tínhamos uma relação assim, a minha criação foi com uma educação assim muito, digamos, fria de carinho, fria de afeição, sabe? O pai sempre distante, naquela postura, né, de chefe da casa, da gente respeitar, da gente não, né, por nós sermos 6 mulheres e um homem, ele muito distante, com respeito, que nós éramos todas meninas, enfim, a relação foi assim. Minha mãe vive até hoje, mas eu perdi meu pai fazem 22 anos. Mas eu já afirmei isso numa palestra anterior aqui para vocês. Depois que eu entrei na casa espírita, que eu vi que meu pai continua vivo, que eu sei que ele continua vivo, inclusive já tive a oportunidade de conversar com ele, vocês não têm noção do quanto o nosso laço afetivo, o nosso laço se fortaleceu, independente do que eu vivi com ele aqui nesse plano terreno. Né, que não era uma relação assim afetuosa, entende? Não era de conflito, mas também não era afetuosa. Assim, não, era um estranho chegando dentro de casa, depois que vinha do trabalho, era mais ou menos isso. Sabe? Ele saía, eu não estava vendo, não o via, que saía muito cedo quando chegava, porque não era um pai presente nesse sentido, só das regras, de impor a ordem, essas coisas, mas não assim, né, como está hoje, mais aberto a relação entre pais e filhos, né? Hoje um pai dá banho numa menina, no nosso tempo não tinha isso, né? O pai tinha que respeitar, enfim, era um outro, né? A gente não sentava no colo umas mocinhas de um pai, era uma outra educação, né? Pelo menos a minha foi assim. Mas vocês não têm ideia, assim. E infelizmente, eu ainda, em vez de pedir muito para o meu anjo da guarda, eu peço muito para o meu pai. Não é? Eu digo infelizmente porque eu sei que eu tenho um anjo da guarda, todos nós temos, e ele é quem está mais próximo de mim do que meu pai. Ele é quem mais pode me ajudar. Mas o elo é tão forte hoje em dia que eu me ligo mais ao meu pai. E aí, esses dias atrás, eu tive a oportunidade de sonhar com ele, eu sei que foi um sonho real, foi um encontro mesmo no mundo espiritual, em que ele só me disse 2 frases, né? Assim, que foram importantes para mim dar continuidade no processo que eu estava vivendo. Então, é muito importante, assim. Então, hoje, se você não conseguiu ter esse elo com sua família, com seu pai, com alguém familiar, nada lhe impede de reatar esse laço, mesmo que alguém esteja lá do outro lado e você esteja aqui. Nada impede. Porque se você tem vontade, o outro espírito vai, né, você tem ali a permissão também de, sabe, de vocês construírem esse elo de gratidão, de perdão, de estreitar os laços mesmo. Acho que eu me fiz compreender, né? Não importa que as pessoas não estejam mais aqui. Eu queria tanto agradecer aquela pessoa ou pedir perdão. Faça. A pessoa vai receber esse pedido, vai saber disso. Tenho certeza disso. O trabalho, né? Também é outra coisa que nós devemos dar valor, né? Até tinha na internet, né? O funcionário grato, abençoa a empresa que trabalha. E é verdade, né? Porque do nosso trabalho, a gente leva o pão para a nossa casa, né? Nós pagamos as nossas contas. Já pensou se não tivéssemos o trabalho agora com essa crise que está para surgir aí, que já está começando? Todos nós aqui, né? Quem está empregado ou não, mas, enfim, valorizar o trabalho, né? Esse eu não pude deixar, né, de colocar, porque realmente a gente deve agradecer a Deus sempre, pelo que Ele nos dá e também pelo que Ele não nos dá, né? Porque se Deus permitisse que tivéssemos tudo o que a gente pede, olha a desgraça que ia ser. Vocês têm consciência disso? Todos nós aqui pedindo para ganhar na Mega Sena, né? Acumulada do final do ano. A desgraça que ia ser nas nossas vidas, gente, porque não é o dinheiro que vai nos trazer a felicidade e a solução para as nossas vidas, né? Então, realmente, a gente deve agradecer a Deus por muita coisa, que é o que a gente está falando aqui antes, mas também por aquilo que Ele não nos dá, por aquilo que a gente pede e Ele não nos concede, graças a Deus. Porque ia ser uma desgraça na nossa vida, com toda certeza. Ele sabe o que nós precisamos e isso nos é dado, sabe?
Lei de atração. O que isso tem a ver com a gratidão, com a ingratidão? Todo mundo sabe aqui, ou quem está pela primeira vez, enfim, o Espiritismo coloca isso, que é uma lei natural que existe, que é a lei da atração. Realmente nós atraímos para nós aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Se a gente começa com queixa, com resmungo, com isso, com aquilo, com aquele outro, e entra naquela cadeia, né? Vamos atrair o quê? Agora, Deus, eu sou grata pelo pão com manteiga que eu tenho hoje, né? Hoje no jantar eu não tenho carne, mas eu tenho ovo. Obrigada, né? Não, na verdade, gente, eu entendi, eu posso estar equivocada, mas a gratidão, o agradecer, não é você chegar na janela e dizer, Deus, obrigado pela carne que eu tenho hoje na mesa. Não. Mas é saber que você não tem a carne na geladeira, mas tem o ovo, e não reclamar que tem só o ovo. O não se queixar, o não reclamar, porque senão a gente ia estar o tempo todo dizendo, obrigado, Deus, obrigado, obrigado, né? Pelo copo d'água que bebeu agora, pelo papel higiênico que tinha ali no banheiro, enfim. Então não é isso, mas é não se queixar, nem mesmo mentalmente, sabe? Poxa, eu não tenho, sabe? Não agradecer que tem um ovo. Então, agradecer que tem um ovo não precisa ser ao público, ou assim, pode até agradecer em pensamento, mas o não se queixar, o se resignar que você tem o ovo, ao invés da carne, já é a gratidão. Compreendem? Já é a gratidão. Então, se a gente atrai o que pensa, né? Temos que ter muito cuidado com o que andamos pensando. Porque é o seguinte, ó, a gente está buscando a felicidade, né? Digamos assim, a gente está tentando, olha, ó, não é a felicidade que nos traz gratidão, e sim a gratidão que nos traz felicidade. Então, a gente está buscando ser feliz para daí ser grato. E ao contrário, a gente deve ser grato para ser feliz, né? E nessa cadeia ainda de o que estamos pensando e atraindo, não sei se vocês conseguem ler dali, mas coloquei assim, ó. Vamos mudar os nossos pensamentos parando com as queixas e os resmungos, né? Esse é o caminho para se alcançar a gratidão, para começar a ser grato, parar de resmungar e se queixar. Foi como o exemplo que eu dei do ovo ali. Se não se queixar já que não tinha carne, está valendo, né? Ser grato pelo ovo que tem. E comecemos a valorizar de verdade, gente, é de verdade. Não é assim, Vanderlei pediu para ir lá na janela fazer, né, uma prece lá e agradecer. Não, 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 não. É de verdade, compreender realmente que você tem muito já, né? E, ó, de verdade, o que temos e como somos. Porque as queixas não são só do que a gente tem ou do outro, enfim. Às vezes até da gente mesmo. Esse cabelo, né? Não se conforma com o cabelo que tem, com, sei lá, com o nariz que tem. Que isso? Né? Depois eu vou falar também um exemplo dessa atração aí, da vaidade. Não nos preocupemos em ser mais do que ter mais e mais. Ou melhor, nos preocupemos em ser mais do que ter mais e mais. Porque as pessoas estão muito focadas no ter e não no ser, né? Vamos trabalhar esse espírito que está aqui dentro de cada um, né? Enxerguemos uma primavera todos os dias da nossa vida. Por isso que eu usei flores assim no fundo, porque o Divaldo fala que ser grato é enxergar uma primavera todos os dias de nossa vida. Ou seja, a primavera não é bonita, né? Muitas flores, colorido, um sol gostoso, já não é tão frio, né? Muitas borboletas, enfim. É isso, ó, muitos insetozinhos, né? Sobrevoando para fazer a polinização dos frutos ali, das flores. Enfim, então é isso, enxergar uma primavera realmente. E aí, o que acontece se a gente começar a trancar os resmungos, né? Mentalmente, opa, já quero reclamar de novo. Começar a valorizar, se preocupar em ser, enfim. A energia ao nosso redor vai mudando, porque a nossa energia está mudando, né? A atração dos acontecimentos vão sendo outros, e o retorno por esse nosso esforço, né, de se modificar vai vir. Pode levar o tempo que levar, mas vai vir. E esse retorno vai vindo conforme o merecimento, dá para ouvir? Conforme o merecimento de cada um. E essa infelicidade ela vai se restabelecer, vai se tornar, a infelicidade vai desaparecer e vai se restabelecer a felicidade, porque você parou de reclamar, vê o negativo em tudo. É simples, mas é um trabalho de interior que você tem que fazer, né?
E a saúde física se fortalecerá, porque pessoa pessimista, amargurada, enfim, começa a atrair doenças para si. Isso é fato também, é científico. Aí o Divaldo perguntou para, não sei se foi para Bezerra de Menezes, como é que ele poderia aproveitar melhor essa encarnação? Como é que ele poderia, digamos, dar passos mais largos, entende? Na sua melhora interior. Aí foi respondido para ele o seguinte: primeiro, acreditar que a vida é bela. Tentar buscar essa beleza da vida todos os dias. A outra é que eu nasci para amar. Eu nasci para amar e não para ser amado. É diferente. A gente quer ser amado. Eu nasci para amar. Eu nasci para servir. Mas eu botei aqui embaixo, ó, servir com amor e não pelo interesse disfarçado de generosidade. Porque muitas vezes a gente faz isso. É um interesse disfarçado de generosidade, o nosso servir, né? Isso é natural ainda na gente, ser assim, né? Acreditar nessa frasezinha ali, ó, o mal que me faz mal não é o mal que eu faço. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, isso. E não o mal que me fazem. A gente se preocupa muito com o mal que os outros fizeram por nós, mas a gente se esquece que ela se fez mal para mim, que vai ter que responder por isso, e não eu. O mal que realmente vai me fazer mal é o mal que eu faço. É esse que eu vou ter que prestar conta, né? E ser alegre por viver. Porque a gente todo dia acorda de manhã e tem uma chance nova nessa vida de transformar, de mudar alguma coisa, né? E aqui o agradecimento à doutrina espírita, né? Porque vocês estão aqui hoje e assim, gente, como é gratificante se a gente compreender realmente a doutrina espírita, né? Esses tempos atrás eu estava meio me vitimizando, até fazendo uma chantagemzinha, acho que emocional com os espíritos, sabe? E aí chegou aqui num curso, eu levei alguns puxão de orelha, mas não foi assim, ó, Vanderlei, é para ti, ao vivo, ao público, não, mas eu sabia que os recadinhos aqui eram para mim, do Zé Araújo. Sabe? E aí, mais ainda, eu acreditei nessa casa. Porque eu sabia que eu estava fazendo chantagem emocional. E aí eu sabia que essa espiritualidade é séria e que não ia cair na minha. Sabia não, eu tive a certeza. Entendeu? Porque eu não preciso de me vitimizar. Que isso? Para quê? Né? Então, assim, ó, veio a resposta que eu precisava. Né? Através dele aqui, os puxãozinhos de orelha, que sempre é bom para a gente tomar o rumo de novo. Né? Então, aqui, o orgulhoso, isso é para nós todos conhecermos, ó. O orgulhoso, ele tudo atribui aos seus próprios méritos. Né? Já o incrédulo é o acaso. E o homem de fé rende graças a Deus e aos bons espíritos pelo que recebeu. Esse é o homem de fé que nós temos que ser. Saber que tudo vem de, né, Deus nos concede, os bons espíritos estão agindo também, mas pela permissão divina, né? E com a gratidão ampliamos a nossa resignação, pois compreendemos que os desígnios divinos são justos, por isso que eu falei da justiça de Deus. Tudo que nós temos é uma consequência justa das nossas ações. Ah, eu não tenho um carro, eu queria um carro. Você está trabalhando para ter? Está economizando? Está vivendo para isso? Deus te concedeu o trabalho, mas você tem que agora fazer a tua parte. Não é verdade? Então, tudo aquilo que a gente se queixa ou reclama, de repente, é só colheita nossa mesmo. Por uma justiça divina que a gente não está sabendo fazer o certo. Não está indo buscar ajuda, não está tentando se equilibrar de alguma maneira. Né? Então, é justo, gente. Não tem nada... Ninguém aqui passa por aquilo que não plantou, semeou. Tá? A gente sempre abre as portas aí para isso. É nós que abrimos a porta. A gente é que abre a porta para aquilo vir, seja bom ou ruim. Então, sempre nos impulsionando para frente, né? A doutrina espírita, ó, realmente ela nos impulsiona para frente e para o alto. Né? E com a gratidão superamos as desavenças, os dissabores, as mágoas, os resmungos, vivendo bem melhor e semeando essa vida mais feliz, especialmente nos corações daqueles que partilham sua vida com a nossa vida. Porque já pensou a gente reclamando o tempo todo, sendo chato o tempo todo? Por exemplo, eu tenho uma filha adolescente, eu estou tentando não pegar no pé toda hora, pegar no pé para aquilo que realmente é importante.
aquilo que for do jeito dela, da personalidade, eu estou deixando fluir, né? Sempre tentando cortar os brotos, mas eu quero dizer assim, ó, porque se eu ficar uma chata, né? Pegando no pé, ela não vai me ouvir. Mas então, se algumas coisas eu deixo passar, embora eu não concorde, porque eu não concordo pela diferença de visão da gente, mas eu tenho que respeitar a dela. E outras coisas, então, eu corrijo, aí vai ser mais fácil. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas é o Ayrton Senna no fundo da imagem, tá? É que o homem de fé rende graças a Deus, né? E aos espíritos, falava ali antes. Ó, ele era um homem de fé, se ele realmente disse isso. Mas está na internet isso, tá? Ó, Deus é o dono de tudo. Devo a ele a oportunidade que tive de chegar aonde cheguei. Muitas pessoas têm essa capacidade, mas não têm a oportunidade. Ele deu para mim, não sei porquê. Sei que não posso desperdiçá-la. Ah, mas estamos falando de Ayrton Senna. Todos nós temos todos os dias oportunidades que Deus nos concede. Todos os dias. E a gente não pode desperdiçar. Enfim, gente, muito obrigada. Eu quero um videozinho ainda, se dá tempo, vocês permitem? Porque, assim, vai fechar com chave de ouro a palestra. Eu coloquei ali Feliz Primavera porque, como o Divaldo falou, né, uma primavera e, coincidentemente, a gente está logo recebendo a primavera aí. Eu não sei se eu devo apagar. Não, não devo apagar. De novo. É a ansiedade, a precipitação. Quem sabe meu comportamento, eu sou ativa, eu faço as coisas antes de pensar. E aí dá a zebra. De novo aqui, Lota, por favor, se eu conseguir. Vocês querem ver o videozinho de uma pessoinha muito especial aí? Não, não é cabo, não. Eu desliguei, não, eu esqueci que é eu que vou colocar o vídeo. E não eles lá dentro. Eu vou ficar agradecida se vocês me perdoarem. Já que eu tenho minha gratidão. Não, só agora. Essa senhora fala por ela mesma. Que a gente possa tomar como exemplo. É um vídeo que está aqui, Beto. Ó. Acho que é aqui, será? Aí, então. Obrigada. Beto, não pegou aqui, ó. Tem que apagar ali ou fechar o outro. É 2 minutinhos o vídeo, é rapidinho. Se não der, tudo bem. E que o Luther tinha aberto para mim. Fechei, eu acho, né? Ah, então se é para falar, eu vou falar. Falei da vaidade, né? Lembra da lei da atração? Eu tenho uma filha de 12 anos e está assim aflorando a vaidade, né? Pelo cabelo, por se maquiar, por muita coisa. Passa praticamente todos os dias se emperequetando na frente do espelho. E eu acho bom, porque é cuidar de si mesma, mas ao mesmo tempo me preocupa, né? A gente não pode deixar isso tomar uma força muito grande. Mas eu coloquei para ela, e eu tenho certeza do que eu vou falar isso para vocês. Vaidade é bom, todo mundo gosta de ver uma mulher bem arrumada, cheirosa, bonita, mas não ser escravo disso, certo? E assim, há pessoas só aficionadas nisso, né? Digamos, só tem aquela fixação por vaidade, beleza, corpo, enfim. E eu falo para ela, tudo na sua vida você vai colher, vai se aproximar por esses seus pensamentos, essa sua ação mental. Você vai atrair coisas afins a essa situação. Entende? Porque aquilo que pensamos, atraímos. Então, eu oriento ela que ela tem que equilibrar isso, porque ela vai atrair situações voltadas a isso, ao corpo perfeito, ao físico, né? Então, eu sempre estou pegando no pé para puxar um pouquinho, para não deixar exacerbar isso, né? Deu, Luta? Acho que agora vai.
voluntária no Hospital do Câncer. Aí nós fomos, não saí mais. Eu nasci dia 31 de dezembro de 1927. Tenho 87 anos. Eu trabalho uma vez por semana no Hospital do Câncer. Há 50 anos. 51, né? Vai fazer esse ano aqui. Para mim não é uma obrigação, é uma devoção mesmo. Dá, não esperando o retorno, mas vem. O retorno vem de uma maneira ou de outra. Aprendemos a fazer a prótese mamária. Foi feito por médicos, lógico. Você não pode calcular como isso aqui é anatômico. Ele é tão perfeito que a gente tem uma sensação que nem é artificial. Como que é gratificante você sair daqui e saber que você fez alguma coisa, né, em prol de alguém que você não conhece, mas que você deixou alguém feliz. Então você fica feliz também. Quando você tem contato direto com a paciente, é raro, porque quem vai buscar são as enfermeiras. A gente que apresenta a prótese para ela, né? Então, elas acabaram de fazer a cirurgia, faz o curativo. No término do curativo, que é onde ela já vai colocar o sutiã, que a gente apresenta a prótese para ela. É uma entrega, exatamente, é uma entrega. Porque se você não se doa, a troco do que você está aqui, eu não sei qual é o motivo da gente estar aqui, algum motivo deve ter, né? Não desperdiçar o tempo. Eu acho que o tempo é tão sagrado. Ao mesmo tempo que a gente se diverte, a gente ajuda também. É assim que a gente passa a vida. Então, né, gente, só ela, o exemplo diz, né, já vale uma palestra, porque são 52 anos, eu acho, ali, né, trabalhando, né, nesse trabalho voluntário. E, como ela disse, aproveitar o tempo e do que vale a pena a gente estar vivo nessa vida, né? Se não for para servir, né? O próximo. Obrigada para todos. Então tá, obrigada, Wanderleia, pela mensagem, né, gente? Foi maravilhosa. Só para lembrar que vamos ter no fórum, no sábado, das 17 às 19 horas, um café com autógrafo. O café já está tudo incluso no valor dos ingressos e é a oportunidade, né, de todos nós estarmos perto dos palestrantes que vão dar a honra, né, de vir aqui nos passar, né, mais um pouco de conhecimento. E também no sábado e domingo a gente vai ter a Feira do Livro, né? Vai ter vários livros lá para quem quiser adquirir e também vamos ter um lançamento de um novo livro, né? Que vai ser uma surpresa. Então quem quiser, né? Contamos com todos vocês lá. Estamos na contagem regressiva, ansiosos, né? Pelo terceiro Fora Blue e contamos com todos vocês. Então vamos agora fechar os olhos, relaxar o corpo e a mente e ouvir a oração final que a Wanderleia irá fazer. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais, agradeço a oportunidade de estar aqui. Como o tema é gratidão, quero relembrar a gratidão a todo o conhecimento que adquiri na internet, aos irmãos que nem conheço e postaram, a gratidão aos espíritos que estão aqui, nos intuindo, nos orientando. A gratidão por esse vídeo maravilhoso, por essa bela mensagem dessa senhora. Que possamos tomar ela como um exemplo de saúde, inclusive com a sua idade dirigindo. E realmente acreditar que a gratidão, viver com pensamentos positivos e alegres faz bem. Agradeço a todos, especialmente aos espíritos desta casa, que tanto têm nos ajudado, nossos anjos guardiões, nos inspirando ideias positivas, ânimo, vontade, para prosseguirmos nesta vida. Que possamos refletir durante a semana, nos combatendo, vivendo o bom combate, vigilante, especialmente com os pensamentos, Senhor. Que Tu possa nos abençoar, assim seja.